E se o problema da sua vida financeira nunca foi apenas falta de dinheiro, mas falta de direção? E se Deus já tivesse deixado ensinamentos claros sobre como lidar com o dinheiro, mas você passou a vida ouvindo mais a voz da ansiedade, da comparação e do medo do que a voz da sabedoria? Muita gente ora pedindo provisão, mas continua vivendo de um jeito que destrói a própria colheita. Pede portas abertas, mas mantém hábitos que fecham portas todos os meses. Pede bênção, mas administra o que tem como se nada fosse sagrado. E talvez essa seja uma verdade difícil de aceitar. Deus se importa com a sua vida espiritual, mas também se importa com a forma como você usa aquilo que Ele coloca em suas mãos. O dinheiro, para muita gente, virou motivo de culpa. Para outros, virou motivo de orgulho. Para alguns, virou uma prisão silenciosa. A pessoa trabalha, recebe, paga contas, compra por impulso, se endivida, se desespera, promete mudar, mas no mês seguinte repete tudo de novo. E no meio desse ciclo, ela começa a achar que Deus está longe, que a vida é injusta, que nunca vai conseguir melhorar. Só que a Bíblia não trata o dinheiro como algo sem importância. Ela fala sobre trabalho, dívidas, generosidade, ganância, planejamento, contentamento, honestidade e mordomia. Porque o dinheiro revela muito mais do que o saldo da conta. Ele revela prioridades, medos, desejos, disciplina, fé e caráter. O primeiro ensinamento de Deus sobre dinheiro é que tudo pertence a Ele, e você é apenas administrador. Quando você acredita que tudo é seu, você gasta como dono absoluto. Mas quando entende que tudo vem de Deus, você começa a usar com reverência. O salário que entra, a oportunidade de trabalho, a saúde para levantar cedo, a inteligência para resolver problemas, o cliente que aparece, a porta que se abre, nada disso deve ser tratado como acaso. Deus permite que recursos passem pelas suas mãos, mas Ele observa o que você faz com eles. O segundo ensinamento é que o trabalho honesto é uma bênção, não uma maldição. Muitas pessoas querem prosperidade, mas desprezam o processo. Querem resultado, mas fogem da responsabilidade. Querem colheita, mas não querem plantar com constância. A Bíblia valoriza o trabalho diligente. Ela ensina que mãos preguiçosas empobrecem, mas mãos diligentes trazem riqueza. Isso não significa que todo trabalhador ficará rico rapidamente, nem que toda dificuldade financeira vem de preguiça. Existem crises, doenças, portas fechadas e circunstâncias difíceis. Mas mesmo em meio a tudo isso, Deus honra a postura de quem não desiste de fazer o que é correto. O terceiro ensinamento é que dívida pode se tornar uma forma de escravidão. A Bíblia diz que quem toma emprestado se torna servo de quem empresta. Essa frase parece dura, mas qualquer pessoa endividada entende o peso dela. A dívida tira o sono, rouba a paz, limita escolhas, transforma salário em passagem rápida, faz a pessoa trabalhar o mês inteiro para entregar quase tudo a juros, parcelas e cobranças. Às vezes, a dívida começou por necessidade real. Outras vezes, começou por impulso, aparência, descontrole ou desejo de viver um padrão que ainda não era possível. Mas, em todos os casos, ela cobra um preço emocional e espiritual. Deus não quer que você viva sufocado por correntes financeiras. Ele não se alegra ao ver uma pessoa acordando com medo de ligação de cobrança, escondendo o boleto e sentindo vergonha de abrir o aplicativo do banco. Mas para sair desse lugar, não basta pedir milagre e continuar alimentando o buraco. É preciso humildade para encarar os números, coragem para cortar excessos, disciplina para negociar, paciência para reconstruir e maturidade para parar de transformar desejos em dívidas. Nem tudo que você quer agora precisa ser comprado agora. Nem toda promoção é bênção. Nem toda parcela pequena cabe na vida de quem já está pesado. O quarto ensinamento é que contentamento protege o coração.
Uma das grandes armadilhas do dinheiro é a comparação. Você olha a casa de alguém, o carro de alguém, a viagem de alguém, a roupa de alguém, a vida aparentemente perfeita de alguém, e de repente, o que Deus já te deu parece pouco. A comparação é perigosa, porque faz você desprezar sua própria porção. Você passa a medir sua bênção pela vitrine do outro, e isso abre espaço para inveja, ingratidão e decisões financeiras ruins. O quinto ensinamento é que generosidade não empobrece a alma, ela liberta. O mundo ensina que você só deve dar quando sobrar. Deus ensina que o coração generoso entende que recebeu para também repartir. Generosidade não é ostentação. Não é dar para ser visto, aplaudido ou chamado de pessoa boa. Generosidade verdadeira nasce de um coração que reconhece a bondade de Deus e se recusa a viver fechado em si mesmo. Ela pode aparecer em uma oferta, em uma ajuda silenciosa, em uma conta paga para quem não consegue, em tempo dedicado, em conselho, em cuidado. O sexto ensinamento é que ganância destrói quem parece estar vencendo. Nem todo crescimento financeiro é bênção. Às vezes o dinheiro aumenta, mas a alma diminui. A pessoa conquista mais, mas perde a paz. Compra mais, mas se sente mais vazia. É promovida, mas se torna arrogante. Ganha oportunidades, mas começa a tratar pessoas como degraus. A ganância é perigosa porque quase nunca se apresenta como pecado. Ela se disfarça de ambição, de foco, de visão, de vontade de vencer. E então a pessoa começa a justificar qualquer coisa em nome do crescimento. O sétimo ensinamento é que planejamento também é espiritualidade. Muita gente acha que confiar em Deus significa não planejar nada. Mas a própria Bíblia elogia a sabedoria de quem considera seus caminhos, observa as estações e se prepara. Planejar não é falta de fé. Planejar é reconhecer que Deus deu inteligência, tempo e recursos para serem usados com responsabilidade. A fé não elimina a necessidade de organização. Ela dá direção para organizar melhor. Quando você faz um orçamento, você não está sendo materialista. Você está dizendo ao seu dinheiro para onde ele deve ir, em vez de ficar se perguntando para onde ele foi. Quando você separa uma reserva, você não está dizendo que não confia em Deus. Você está reconhecendo que imprevistos acontecem e que prudência também é sabedoria. Quando você define prioridades, você protege sua casa de decisões impulsivas. Quando você anota gastos, você traz luz para uma área que muitas vezes vive escondida na confusão. Talvez você esteja esperando Deus organizar uma vida financeira que você se recusa a olhar. Talvez esteja pedindo paz, mas não sabe quanto deve. Pedindo provisão, mas não sabe quanto gasta. Pedindo avanço, mas não sabe quais hábitos puxam você para trás. O oitavo ensinamento é que honestidade vale mais do que lucro rápido. Existe dinheiro que entra fácil, mas sai levando algo muito maior: a paz. Uma negociação desonesta pode até parecer vantajosa no começo, mas cobra caro depois. Uma mentira pequena no preço, uma promessa exagerada, um produto vendido como se fosse melhor do que é, um serviço mal feito escondido, uma vantagem tirada de alguém desinformado, tudo isso pode colocar dinheiro no bolso por um momento, mas tira a firmeza do coração. O cristão precisa lembrar que Deus não abençoa a corrupção maquiada de oportunidade. Não adianta pedir prosperidade com mãos levantadas no domingo e usar as mesmas mãos para enganar alguém na segunda. Integridade é fazer o certo mesmo quando o errado daria mais lucro. É preferir dormir em paz do que ganhar sujo. É entender que existem portas que parecem abertas, mas levam para longe de Deus. Às vezes, recusar um dinheiro errado é uma das maiores provas de fé que alguém pode viver. Porque naquele momento, você declara: minha confiança não está no atalho, está no Senhor. O nono ensinamento é que cuidar da família é parte da responsabilidade financeira.
A Bíblia fala com seriedade sobre quem não cuida dos seus. Isso não significa sustentar preguiça alheia, permitir abuso ou carregar nas costas adultos que se recusam a amadurecer. Mas significa que a fé precisa aparecer dentro de casa. Antes de querer impressionar o mundo, a pessoa precisa aprender a ser fiel nas responsabilidades próximas. Pagar contas com responsabilidade, alimentar os filhos, honrar compromissos, conversar com o cônjuge sobre dinheiro, evitar decisões escondidas e proteger a casa de dívidas desnecessárias também é espiritual. O 10º ensinamento é que sua segurança não deve estar no dinheiro, mas em Deus. Esse é talvez o ponto mais difícil, porque quando o dinheiro falta, o medo grita. Quando o dinheiro sobra, o orgulho sussurra. Em uma fase, você acha que não vai sobreviver. Na outra, começa a achar que não precisa de Deus. Por isso o dinheiro é um teste tão profundo. A escassez testa sua confiança. A abundância testa sua humildade. E em ambas as fases, Deus está interessado no seu coração. Confiar em Deus não significa viver de forma irresponsável e esperar que o céu pague todas as consequências. Também não significa desprezar recursos, trabalho, estudo e planejamento. Confiar em Deus significa entender que dinheiro é importante, mas não é absoluto. Ele pode comprar conforto, mas não compra salvação. Pode pagar uma casa, mas não garante um lar. Pode bancar remédios, mas não cura toda a dor da alma. Pode abrir portas humanas, mas não substitui a presença de Deus. Quando o dinheiro ocupa o lugar de Deus, ele se torna um senhor cruel. Ele sempre exige mais. Mais horas, mais medo, mais comparação, mais controle, mais ansiedade. Mas quando Deus ocupa o centro, o dinheiro volta ao seu lugar. Instrumento, recurso, ferramenta, responsabilidade. Talvez hoje você perceba que sua vida financeira não precisa apenas de mais dinheiro. Precisa de mais sabedoria. Precisa de arrependimento em algumas áreas. Precisa de disciplina em outras. Precisa de coragem para enfrentar dívidas, humildade para reconhecer erros, fé para recomeçar e maturidade para parar de repetir ciclos antigos. Deus não está interessado apenas em colocar algo na sua mão. Ele também quer formar algo dentro de você. Se você está em dificuldade, não transforme sua dor em vergonha eterna. Dificuldade financeira não define o seu valor diante de Deus, mas também não use a graça como desculpa para permanecer desorganizado. Levante a cabeça, encare a realidade, peça sabedoria e comece com o que está ao seu alcance. Anote suas dívidas. Corte o que precisa ser cortado. Procure negociar. Aprenda a dizer não. Pare de comprar para impressionar pessoas que não vão pagar suas contas. Pare de tentar preencher cansaço com consumo. Ore, mas também haja. Confie, mas também organize. Peça direção, mas esteja disposto a obedecer quando Deus mostrar o que precisa mudar. No fim, a pergunta não é apenas quanto dinheiro você tem. A pergunta é quem governa o seu coração quando o dinheiro entra, quando o dinheiro falta, quando a oportunidade aparece, quando a tentação surge, quando a comparação aperta, quando a dívida assusta, quando a colheita chega. O dinheiro passa pelas mãos, mas Deus olha para o coração. E todo cristão deveria conhecer esta verdade. A forma como você lida com o dinheiro pode revelar se você está vivendo guiado pelo medo, pela vaidade, pela ganância, pela ansiedade ou pela sabedoria de Deus. Porque Deus não quer apenas que você tenha dinheiro. Ele quer que o dinheiro não tenha você. Ele não quer apenas que você prospere por fora. Ele quer que sua alma continue de pé por dentro. E quando um cristão aprende a administrar com fé, trabalhar com honestidade, fugir da ganância, honrar compromissos, viver com contentamento, praticar generosidade e confiar no Senhor acima de tudo, sua vida financeira
deixa de ser apenas uma questão de números. Ela se torna uma expressão de obediência, maturidade e adoração. Então, antes de pedir a Deus apenas mais recursos, peça também mais sabedoria. Antes de pedir portas maiores, peça um coração mais fiel. Antes de pedir colheitas abundantes, peça raízes profundas. Porque o dinheiro nas mãos certas pode servir ao reino, sustentar famílias, aliviar dores, abrir caminhos e honrar a Deus. Mas o dinheiro no coração errado pode destruir aquilo que parecia estar construindo. Que Deus ensine você a ganhar sem se perder, gastar sem desperdiçar, guardar sem idolatrar, dar sem aparecer, crescer sem se corromper e confiar sem se desesperar. E que, a partir de hoje, sua vida financeira não seja guiada pelo medo do amanhã, mas pela sabedoria eterna daquele que sustenta todas as coisas.